E agora eu volto para falar de saúde, trazendo um alerta. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença no Brasil, representando quase 7% da população nacional. É uma das maiores causas de cegueira, de insuficiência renal, além de aumentar em até 4 vezes o risco de doenças cardiovasculares. E sobre as complicações que a doença pode gerar ao coração, eu converso a partir de agora com a cardiologista doutora Carla Patrícia da Silva e Prado. Ela é coordenadora do Departamento Científico de Cardiologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Olá, doutora, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, doutora, qual que é a relação, da doença do diabetes com a saúde do coração? Então, o diabetes, ele é um dos principais fatores de risco, né, para a doença coronariana e doença do músculo cardíaco, né? Então, é uma das alterações mais importantes na possibilidade, né, de doenças do coração, como infarto, né, como insuficiência cardíaca, que aumenta bastante a mortalidade e a morbidade, né, das pessoas. Doutora, qual que é o tipo de diabetes, se é que há uma diferença, né? Qual tipo oferece mais chances para o aparecimento de doenças cardiovasculares? Sim, então nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes mais do jovem, né? Que aparece em idades mais precoces, na criança, no adolescente. Ela é basicamente uma alteração na produção de insulina pelo pâncreas, né? E o diabetes que mais relacionado a problemas cardíacos é o diabetes dito tipo 2, que é aquele diabetes do adulto que tem íntima relação com a obesidade. E esse diabetes tipo 2, ele aumenta o risco porque ele é uma doença inflamatória, né? Uma doença crônica, progressiva e inflamatória. Então, ele inflama os nossos vasos, as nossas artérias. E isso faz com que a gente tenha mais doença aterosclerótica, mais depósito de placa de gordura nas nossas artérias, no corpo inteiro, né? No coração também. E aí você trouxe um fator de risco importante, que é a questão da obesidade. Agora, esse risco de um diabético sofrer um infarto, ele é maior em homens ou mulheres, ou não há diferença também em relação a isso? Não há diferença em relação a isso, né? As pessoas ainda acreditam que doenças do coração dão mais em homens, né? E não é verdade. O que acontece é só uma mudança de faixa etária. As mulheres têm doença do coração 10 anos depois, na média, né? 10 anos depois dos homens. Mas o diabetes, ele tem relação com doença cardíaca independente do sexo, independente de ser homem ou mulher. E qual seria a melhor forma, doutora, de controlar o diabetes e, consequentemente, evitar problemas cardíacos? Então, como eu falei, o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente na população, ele é intimamente relacionado à obesidade. E a obesidade ela é relacionada a hábitos de vida, né? Então, assim, a gente manter o peso adequado a partir de uma alimentação saudável, de atividade física adequada, né? De não exagerar em coisas que a gente aumentem demais o peso, a ingesta calórica, ela é fundamental para que o diabetes não apareça. Então, manter a atividade física regular, uma alimentação saudável, peso dentro dos limites ideais, de acordo com a altura e com a faixa etária, né? Ela é muito importante. Então, levando em conta essas recomendações, a gente entende que ter diabetes não é uma condenação para doenças cardiovasculares. Se cuidar Não, direitinho, dá para ter uma qualidade de vida ok. exatamente. Claro que a gente está falando assim em termos de prevenção, atividade física e a dieta. Obviamente que uma vez feito o diagnóstico da doença, diabetes, precisa ser feito um tratamento medicamentoso associado, né? Então, por isso, o profissional clínico, o endocrinologista, eventualmente o cardiologista, é o médico que precisa ser procurado para que a gente possa indicar o melhor tratamento. Então, manter os níveis de glicemia normais é fundamental para que a gente não venha apresentar, né, doenças no futuro. E a gente falou bastante sobre essa relação entre diabetes e doenças envolvendo o coração. Então, esse é um fator de risco. Quais seriam os outros fatores de risco, doutora, em relação a doenças cardiovasculares? O principal deles é a hipertensão, né? A hipertensão pela prevalência. A gente tem uma média de 30% da população hipertensa. Então, com o passar da idade, ela é muito prevalente, a gente precisa sim controlar.
E um problema importante da hipertensão é que ela não dá sintoma. Então, nós precisamos fazer as nossas avaliações periódicas, porque o diagnóstico é bem simples, né? É medida da pressão arterial. Outros fatores de risco, né? Nós temos também o tabagismo, que é uma coisa importante, e o sedentarismo. Independente da pessoa ter o peso adequado, a gente falou de exercício físico e dieta, isso é fundamental, são fatores de risco importantes, mas mesmo magro, mesmo o paciente que tem o peso ideal, a atividade física ela é importante para prevenir doenças cardiovasculares, né? Então, o sedentarismo entra como um fator de risco importante aí. Muito obrigada, doutora Carla Patrícia da Silva Prado, cardiologista. Só esqueci de uma coisa, o Pode colesterol, falar. Gente. Ficou faltando colesterol. Importante. Também é um Pode fator de risco ressaltar, importante. doutora. Então, diabetes, primeiro lugar, hipertensão. Hipertensão, dislipidemia, que é a colesterol, pela prevalência, né? O diabetes, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo e a alimentação inadequada. Tem que cuidar, tem que ir ao cardiologista para exatamente saber como que está a saúde do nosso coração. Sem ele não dá, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações. Um excelente dia para você e um excelente mês também que começa agora, doutora Carla. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você aí de casa pode rever, tá? Essa nossa conversa é tão importante no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a entrevista já tá lá para você ver, rever, compartilhar, porque informação boa é assim, né? Como dizem, dica boa é dica compartilhada.